eu posso estar ainda trazendo os resquícios de uma cultura que eu estava vivendo no passado, uma cultura que estava ligada mais à simbologia do pecado. Então eu ainda preciso ser transformado na minha vida diária. Então, olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso programa aqui, Sala 1. Estamos com o Guilherme Carrijo, nosso amigo. Estamos também aqui com o pastor Daniel Gregório, que vai aqui apresentar mais uma vez de onde ele veio, o que ele faz aqui no NASP Hortolândia, né? E aí, meu pastor, me diga aí, pessoal. Eu sou natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, mas fui criado em Juiz bom. de Fora, Minas Gerais, ok? Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu me considero mineiro, tá? Porque eu vivi lá de um aninho de idade até... Dá para perceber, pastor, dá para perceber. Dá para perceber, né? Eu sou mineiro, uai. Uai, Será que é mineiro mesmo? Mineiro que gosta de pão de queijo, sabe? É um mineiro mesmo. Beleza. E você, Guilherme? Da onde você veio? E aí, conta um pouquinho aí, pessoal, também. Eu sou mineiro também, olha que coisa. Eu faço uns trem, sou mineiro. Olha só. Sou natural de BH, isso é verdade. Mas só fui fabricado lá, já vim para o interior paulista desde 1 ano e pouco de idade, desde sempre, então estou por aqui, estou pela região. Mas assim, aí depois de Minas Gerais, eu me mudei para a Bahia, morei 4 anos na Bahia, fiz teologia na Bahia, conheci a minha esposa na Bahia, ela é de Rondônia, ok? Casei em Rondônia e aqui comecei meu ministério pastoral aqui na igreja do NASP. Eu trabalho nas áreas missionárias da igreja, né? Eu sou aquela pessoa que dá estudos bíblicos, tenho classes bíblicas. Essa é a minha maior função aqui hoje na igreja. Amém. É uma sala globalizada, né, pastor? Porque vocês não sabem, o pastor já morou na Bolívia. Bolívia, não é isso, Cochabamba. Cochabamba. Então, assim, vários lugares representados aqui em 3 pessoas. Mas eu sou um pastor internacionalmente conhecido, tá? Eu já fui no Paraguai e na Argentina. Olha aí, tá vendo aí, ó, tá vendo? Eu morava em Cochabamba, numa cidade chamada Vinto. Então, um abraço aí, um saludo para os nossos amigos de Vinto. Fica onde fica a Universidade Adventista da Bolívia. Já que tá dando um abraço, vou mandar um abraço para a tia Ceci, que é quem nos acompanha religiosamente todas as sextas-feiras à noite, é o horário que ela tira para acompanhar a Sala 1. E a tia Ceci assiste sozinha? Ela assiste com a Isadora, um abraço para a Isadora, que é mãe e irmã da Maria, que está aqui atrás das câmeras trabalhando com a gente. Também quero mandar um abraço para ela, porque eu fiquei sabendo nessa semana que toda sexta-feira ela coloca lá, pede para a Isadora colocar lá, né, o Sala 1, e ela assiste lá, acompanha. Um abraço para a senhora também, viu? Então, já que estão mandando abraço, eu também quero mandar, né? Eu quero mandar um abraço aqui para minha sogra, né? Minha sogra é maravilhosa, mora em Rondônia. Eu a vejo uma vez por ano só, né? Mas eu te amo, tá, sogra? Aí, tá vendo? Eliette, na verdade. Eliette, daqui a pouco nós vamos abrir igual... Virou bagunça. Já mandou um abraço até para a sogra. Senão vai falar que a gente é muito velho, né? Mas vamos lembrar de um programa que falava assim, um abraço para a mamãe, para o papai, né? Então, pastor, isso aí não é da minha época, não. Muito velho também, não é minha época, não. Mas beleza, pastor Daniel, isso aí. Mandou um abraço para a sogra. No outro nós tivemos para a mãe também, não foi? O pastor Lúcio para o pai. Joaquim, um abraço para o Joaquim. Para a mãe, agora eu não vou lembrar. Para a mãe também não vou lembrar, tá bom? Eu vou mandar um abraço para minha mãe, então. Dona Maria, um abraço para a senhora. É viu? Lúcia, a mãe do pastor Lúcio. Então, Lúcia, né? E o Joaquim, sim, então beleza, um abraço. Isso aí. Minha mãe também, Dona Maria, um abraço aí para a senhora, tá bom? Então vamos lá agora, vamos para a nossa recapitulação. Já mandamos um abraço para todo mundo aí, ok? E você também escreve no chat aí, então, se você quer mandar um abraço aqui para o pastor Daniel, para o Guilherme também, né? E não se esqueça, se você não tem a lição, escreva aí no chat também, para que a gente possa, essa lição possa chegar até você. E lembrando mais uma vez também de você se inscrever no canal da igreja aqui do NASP HT, ativar as notificações para que possa chegar esse conteúdo até você e pedir aqui que você possa compartilhar este link com mais pessoas, tá bom? Então, pastor Daniel, vamos lá, dirija aí uma oração para que a gente possa começar aqui a nossa recapitulação. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui para aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes neste momento, para que nós possamos ser preenchidos com o poder da Tua Palavra. Que o Espírito Santo possa também estar conosco para haver mudança em nossas ações. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então vamos lá, amigos. Já está com a sua lição aí na mão, a Bíblia também. Então vamos lá, né? Lição de número 6 aqui. Que nação há tão grande? É uma pergunta aqui, temos uma interrogação. E ali no nosso verso para memorizar, diz assim, ó: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos, tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8. Então, nós já começamos por aqui um ponto de interrogação aí, pastor Daniel, Guilherme Carrijo, pessoal que está em casa aí também. Temos uma interrogação aqui, né? Nós temos o Moisés, né, apresentando isso daqui através da própria palavra de Deus. E aí, meus amigos, o que vocês têm aí para nos ajudar nessa orientação aqui, logo no começo aqui, meus amigos? O capítulo 4 de Deuteronômio é um sermão de Moisés. Então, do início ao fim, você vai ver que é várias reflexões, vários conselhos que Moisés dá para o povo. E ele começa dizendo, no versículo 1, o seguinte, ó, capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 1. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouve as minhas leis e as minhas instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entrais para possuir a terra que o Senhor, nosso Deus, deu para os seus antepassados. Nada acrescentarei ao que lhe passo a ordenar, e nada tirarei também. Observareis os mandamentos de Deus, o vosso Deus, exatamente como vos tenho descrito. Então, Moisés começa esse sermão dizendo assim, olha, a lei já está escrita, tá? Já temos os estatutos, já temos os mandamentos, e ninguém está autorizado a nem tirar e nem acrescentar nada. Então aqui, ele está orientando o povo a não viver pelo eu acho, pelo eu penso, pelo eu quero. Moisés está falando assim, olha, vamos seguir os estatutos, porque é uma coisa boa. Tá? Deus tem propósito para a vida de vocês se vocês seguirem os estatutos. Então nem tire e nem coloque nada a mais que vocês vão ser felizes, se você fizer andar nessa direção. A lição ela comenta aqui, inclusive, no contexto, né, dessa mudança na vontade, né, na hora que a gente tira a vontade nossa e dá lugar para a vontade de Deus no nosso coração, assim que a gente consegue guardar, né, observar os estatutos de Deus. Mas a lição ela comenta o seguinte, que o inimigo, Satanás, ele tem tido até certo êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu, antes da sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. E aí eu parei nessa palavra aqui, porque hoje, pastores, me dá uma licença, e hoje tem uma onda sobre revisão da palavra. Uma onda até, enfim, recentemente eu até fiquei assustado de ver uma pessoa que tem até uma certa fama, vamos dizer assim, falando de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Ela foi feita por pessoas que andavam com Deus, mas ela não é a palavra de Deus. E aí eu fiquei assustado com isso, porque a gente sabe que isso daqui, que está na nossa mão aqui, nessa forma, né, física, esse pedaço de papel, ele não foi um ser humano que falou assim, na ideia dele, na vontade dele, escreveu, mas sim a vontade de Deus expressa por meio dessas palavras. Isso daqui é sagrado, isso daqui é literalmente a palavra de Deus. Nesse contexto, vem Moisés recapitulando com o povo e falando, não muda isso daqui, porque isso daqui que a gente acrescentou, isso daqui que a gente acrescentou não, isso daqui que a gente está compartilhando com vocês, foi instruído, foi inspirado divinamente. Se você mudar, você colocou o seu coração. E quando o coração entra, a gente está cumprindo o propósito que o inimigo das almas tem desenvolvido desde antes da sua queda lá no céu. Subvertendo, pervertendo a lei moral de Deus. A lei de Deus não estava escrita em pedras, em tábuas lá no céu. Mas Satanás ele transgride no momento que ele coloca a vontade dele no lugar da vontade de Deus. Dizendo que a lei tem uma falta ou que ela é falha, né? Satanás agiu dessa maneira e a gente talvez
às vezes pode agir dessa maneira também, quando a gente pega uma parte da Bíblia e diz assim, não, essa parte aqui ela é muito difícil de guardar, né? Será que, nossa, no século 21 nós devemos guardar toda a lei? E a gente, às vezes, tira uma parte e só quer guardar a outra parte, a gente vai escolhendo agora, né? Então, a gente está tirando alguns preceitos, algumas leis de Deus, alguns ensinamentos que são muito importantes. Então, Moisés já começa aqui o seu sermão dizendo assim, olha, amigo, você pode até achar, você pode até pensar diferente de Deus, mas, olha, não acrescente nem tire. Siga o que está escrito, né? E você vai ser feliz se você seguir o que está escrito. Eu quero até falar um amém aqui, porque eu tenho um recado agora para quem está em casa acompanhando. Toda vez que você ouvir um convite para uma revisão, para uma releitura, para uma atualização da palavra de Deus, fuja. Porque a história, a gente acabou de ver como Moisés ele introduz o sermão, como Moisés ele introduz a palavra de Deus. Ele fala o seguinte, guardem os mandamentos de Deus, observem a sua lei, não acrescentem e nem tirem nada. Então, não vamos buscar esse tipo de ajustes, porque sempre um ajuste que vai vir do Guilherme vai ser um ajuste que vai acomodar no meu coração. É porque hoje a gente vive numa sociedade que diz assim para nós, Deus entende, Deus ele vai te entender, Deus ele te aceita. Então, aí agora a gente começa a pensar assim, poxa, se Deus me aceita, essa parte aqui é difícil, eu vou tirar ela, eu vou atualizar esse texto aqui, porque Deus ele aceita quem eu sou, então eu vou tirar essa parte aqui, porque esse é o meu pecado, então eu tiro ele da Bíblia. Então, a gente tem que entender que Deus leva muito a sério a sua palavra. Na Bíblia, em Apocalipse, diz, né, quem tirar um tio aqui dessa Bíblia aqui, vai perder o seu nome do livro da vida. Sim. E quem acrescentar todos os flagelos, tudo que já aconteceu de ruim dentro desse livro aqui, vai cair sobre essa pessoa. Então, olha que coisa pesada para nós, né? E que é um exemplo, pastores, é que a gente gosta até de jogar uma pedrinha nos fariseus, né? Fariseus, escribas, porque eles modificaram o texto, né? Eles colocaram um jugo, uma carga muito pesada, acrescentaram várias coisas, mas o acrescentar e o tirar são tão errados tanto quanto um outro. Por quê? A gente viu o exemplo aqui, tanto em Moisés quanto em Apocalipse, que não é para alterar, acrescentar, tirar, nem nada. Então, assim, a gente joga uma pedrinha na hora que a gente vê um fariseu colocando um jugo, e está errado. Mas quando a gente também faz uma seleção, né, uma seleção voluntária para aquilo que está no nosso coração, a gente esquece. A gente esquece que a gente está sendo errado tanto quanto um fariseu é. O interessante aqui é que o pastor Daniel, ele até pegou a minha parte aqui também, olha só. Né? Nada. De Apocalipse 22, né? Mas, veja só, nesse momento, né, no que nós estamos vivendo agora, né, o século 21, nós podemos ver que tudo quer se encaixar ao nosso eu. Né? Então, talvez o jovem que está em casa aí, pode se deparar com isso aí também, entendeu? Você pode entender de uma outra forma, talvez a religião que é apresentada, a igreja que é apresentada a você, talvez ela fuja um pouco daquilo que a Bíblia tem falado. Né? Nós estamos aqui querendo ser, por exemplo, ou demonstrar, como nós falamos na lição anterior, um Deus vingativo, um Deus que pune. Não é isso que nós queremos que você entenda dessa forma, né? O que está escrito aqui é que Deus sabe o que é melhor para nós, né? E o interessante é que eu sempre digo, né? Para onde eu passo, Deus sempre trabalha com o futuro, nós não, entendeu? Nós não trabalhamos com o futuro, eu não conheço o meu futuro, eu conheço o meu passado, estou vivendo agora o presente, mas é uma coisa impossível ao ser humano ir, por exemplo, agora, como nós estamos aqui, ao futuro, não tem como isso, mas Deus sabe. E por isso, lá no passado, e aí a gente tem essa forma de estudo da Bíblia, né? Uma forma de estudo que é histórico-gramatical. Nós utilizamos a história e utilizamos a gramática, o hebraico, o grego, para entendermos realmente o que o texto vem falando para nós. Agora, se eu quiser aplicar, por exemplo, todo o contexto social do que nós estamos vivendo agora, para o contexto bíblico, é claro que alguma coisa não vai estar batendo aqui, né? Então, pastor Daniel, o que acontece aqui? Vamos para o pessoal que está em casa ali, poder entender também
o que acontecia na história do antigo Israel. Foi estabelecido ali estatutos, juízos, né? E Deus, ele fala para eles ali, né? Abertamente, ó, se vocês cumprirem, como nós vemos em Ezequiel, capítulo 20, Deus falando ali através do profeta Ezequiel, ó, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês vão viver, ok? Vocês vão viver. Mas o que é interessante aqui é que o povo de Israel, mesmo assim, né, muitos continuavam seguindo as suas práticas pagãs, né? Qual eram essas práticas pagãs? As práticas que eles aprenderam no Egito. E amigo, vamos lá, agora para o nosso jovem que está em casa e o pessoal que está participando. Infelizmente, nós um dia fomos do Egito, eu falo por mim mesmo. E talvez a gente vai carregar, pastor Daniel, Guilherme, nós vamos carregar algumas coisas lá de fora ainda, estamos carregando. Mas eu entendo que isso é um processo. O que vocês entendem com isso aí? O que você pode ajudar o pessoal que está lá em casa? Eu vou além, viu, pastor? Não é só do nosso passado, do nosso histórico, porque a gente teve um encontro com Deus em um momento da nossa vida, mesmo quem nasceu na igreja, né? Mesmo quem nasceu no berço cristão, em um momento teve um encontro com Deus. E a partir de então que as coisas começaram a mudar na nossa vida. Mas, além disso, a gente também tem as influências, processos de influências. O povo de Israel não estava sozinho. O povo de Israel ele veio desde a sua saída, desde o Êxodo, ele veio acompanhado de outros estrangeiros que carregavam, sim, a sua cultura, a sua forma de adoração. Então, assim, esse contexto que a gente vê agora na sequência do estudo, né, o capítulo 4 de Deuteronômio, verso 3 e 4, vamos ler ali, ó, os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal Peor. A todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, o teu Deus, exterminou do meio de ti. E aí o verso 4, que aí sim vem a parte boa, mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. O que é legal disso daqui? Moisés ele está recapitulando, né? A gente comentou sobre isso, está recapitulando a história. Que essa história de Baal Peor foi contada no livro de Números, o livro anterior, quando aconteceu o caso, né? E Baal Peor, na verdade, o povo ele contaminado com as nações pagãs que estavam ao redor, né? Circunvizinhas ali do povo hebreu, eles decidiram adorar Baal Peor. E nesse contexto, Deus ele ficou bem chateado com o povo, a ponto de que colocou, através do profeta Moisés, essa sequência, né? O futuro a respeito da escolha daqueles que seguiram, que escolheram essa adoração a um Deus falso, que era a morte. Os 24 mil mortos, eles foram executados em consequência à escolha que o povo teve, a escolha que o povo escolheu em relação a se misturarem com essa idolatria Baal Peor. Exatamente, porque assim, o povo já tinha sido orientado a não se relacionar com mulheres de outros reinos. E agora eles começam a se relacionar com as moabitas. E primeiro eles começaram a se relacionar fisicamente, sexualmente, né? O pecado começou da forma física e depois eles passaram para uma forma espiritual. Eles começaram então a levantar altares de sacrifício, a adorar os deuses daquele povo, né? E o principal deus dos moabitas era Baal, né? Então por isso que é Baal Peor. Baal e como eles adoravam na região de Peor, ficou Baal Peor. E Baal significa era o deus da fertilidade do ventre, né? Então, e só para você ter uma ideia, Carrígio, pastor, algumas formas de sacrifício a esse Deus Baal, era sacrifícios humanos. Eles matavam pessoas para sacrificar para esse Deus, orgias e louvores a esse Deus. Foi com esse povo que eles se relacionaram, foi com esse povo que eles se envolveram, esses homens se envolveram com mulheres, se envolveram também com essa religião pagã também, e por isso Deus deu uma consequência para com eles desse pecado, né? E a gente pensa assim, nossa, mas Deus foi muito duro, Deus matou esses homens, né? Naquela época, a civilização era muito nova, então, muitas das vezes, Deus teve que ir ao extremo para orientar o povo, para um bem maior. Por exemplo, a lei era o seguinte, se você arrancasse o meu olho, eu arrancava o seu.
Era só assim que uma civilização nova iria entender. Se eu arrancasse a sua orelha, você poderia arrancar a minha. Se você adulterasse, você morria. Era só sentindo na pele, os outros vendo ali aquela cena ao extremo, que o povo se ligava e entendia que existia algo importante nas ações, e existem as reações e as consequências. E para o povo entender as consequências ali, para que o povo que não se envolveu com as coisas erradas entendesse essa consequência, acabou que Deus teve que vir com essa sentença para com esse povo. Sem falar na promessa, né, que Deus ele dava sobre fidelidade, né? Já é a ponte para o assunto seguinte aqui da lição. Na promessa de fidelidade, Deus ele garantia vida para os fiéis. E morte era como uma consequência, como o pastor comentou, para o pecado, para o salário do pecado, né? Fica claro quando a gente vê Mateus, o próprio Jesus falando, capítulo 12, no verso 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, fica claro aqui que, justamente por conta dessa condição de escravizados por muitos séculos, iletrados, eles precisarem de uma palavra mais dura, né, para entenderem, para aprenderem, para crescerem e entenderem qual que é a vontade de Deus, a gente também vê a própria Bíblia, na palavra de Jesus, muitos anos depois, explicando que a gente não vai conseguir servir a dois senhores, né? A gente sempre vai ter que ter uma escolha, não vai haver um muro para a gente ficar ali, um pé cá, um pé lá. A gente precisa ter uma posição determinada para um dos lados. Eu vejo essa explicação do pastor Daniel aqui, nessa questão também do sejam fiéis, né? Aqui em Baal Peor, né? E vejo aqui a gente poder fazer agora uma alusão, uma simbologia ao momento que nós estamos vivendo agora, você que está em casa aí, né? Veja só que nós vemos o inimigo, ele usa de várias formas, de diversas formas, para que ele possa atrair a adoração para si mesmo. E é uma adoração de uma forma que as pessoas podem até se sair de si mesmas. Olha só, você vê aqui nessa figura, o próprio pastor Daniel disse aqui que esses rituais eram feitos ali para que esta divindade, entre aspas, né, nós sabemos que não existe outros deuses, mas que nós sabemos que por trás disso existe aí Satanás. Mas você vê que esses rituais e essa forma que eram apresentadas naquele momento, faziam com que aquelas pessoas acreditassem realmente que estavam adorando a uma divindade, né? E eu vejo, por exemplo, agora, né? Então, por exemplo, você pode ver comigo aqui agora, amigo que está em casa aí, né? Nós temos os nossos deuses modernos, olha só. Você tem as figuras modernas de deuses, às vezes, que se apresentam para nós, né? Através da música, através do cinema, através dos artistas, né? Através do esporte também. Existem ídolos no esporte, existem ídolos no cinema, na música, olha só. E aí o que acontece aqui? Por que nós estamos, eu estou dando esse exemplo para você, está aqui, ó, aparece a palavra hebraica aqui, para seguir, né? Essa palavra é muitas vezes repetida em um compromisso de aderir a algo fora de si mesmo. A mesma raiz da palavra hebraica é usada em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando o homem deve deixar sua família e unir-se à sua esposa. O que é isso aqui? Qual que é essa integração em tudo? Quando nós saímos da nossa parentela e vamos viver a nossa própria vida, é a mesma alusão que nós fazemos quando nós saímos do Egito lá no passado, olha só, e vamos viver agora com o povo de Deus. E é aquela pergunta que nós estávamos falando agora, né? Agora há pouco. Eu posso estar ainda trazendo os resquícios de uma cultura que eu estava vivendo no passado, uma cultura que estava ligada mais à simbologia do pecado. Então eu ainda preciso ser transformado na minha vida diária. Então, pastor Daniel, essa transformação, como que eu posso, né, através de tudo que nós estamos vendo agora, o pessoal que está em casa aí, o que a gente pode fazer para a gente se aproximar mais e ser fiel realmente a Deus e sermos aqui realmente uma nação grande, né, que é o que o texto vem falando. E eu acho que o primeiro ponto, pastor Guilherme, você que está em casa, é a gente se colocar nas mãos de Deus, abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus,
né? Abrir o nosso coração para Deus fazer as transformações necessárias, colocar o nosso coração, tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Porque é o seguinte, o que acontece aqui nesse texto vai acontecer no futuro também. No versículo 3, por exemplo, a Bíblia diz que todos que adoraram Baal foram mortos. Todos, então, que foram desobedientes a Deus foram mortos. E a Bíblia também diz no versículo 4 do capítulo 4 de Deuteronômio que todos que adoraram a Deus foram salvos. A obediência nos leva à salvação, ok? É claro que não quero dizer que você vai ser salvo pela lei, mas é claro que alguém que ama Cristo, que coloca o seu coração aos pés de Cristo, vai ouvir a voz de Deus e vai seguir os mandamentos de Deus. Então, um reflexo para ver se alguém está próximo de Deus ou não também é ver se ele guarda os mandamentos de Deus, porque pelos frutos nós vamos ser conhecidos. E aqui vem um ponto interessante, que nós precisamos ser fiéis a Deus. A gente precisa seguir os estatutos de Deus, seguir os mandamentos de Deus. E eu sei que é difícil às vezes, né? Às vezes a gente cai, né? Às vezes a gente erra, mas a gente precisa entender que nós precisamos tentar permanecer ao lado de Cristo. E só assim nós vamos estar cada dia mais próximo de Cristo. E sabe por quê, pastor? Porque não está na gente, né? Eu estou aqui com 2 versos. A força para resistir, a força para conseguir essa vitória não vem da gente. Eu tenho 2 versos aqui que ilustram isso muito bem. Livro de Judas, o verso 24. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Quem é poderoso, né, para guardar-nos de tropeçar? E em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, está descrito assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que está querendo dizer aqui? Não é que a nossa fidelidade nos faz sermos mais fiéis, porque a gente sempre vai ter infidelidade na gente, mas a fidelidade de Deus é quem garante a nossa não inerrância, porque isso não vai acontecer, mas a nossa resistência, vamos dizer assim, à rebelião, resistência ao pecado. Muito bom. E aí, dando continuidade aqui, a essa nação que é apresentada aqui, nós vemos a promessa aparecendo aqui do pai Abraão, né? o pai da grande nação, de Gênesis capítulo 12, versículo 2, que Deus faria ele o pai de uma grande nação, né? De uma grande família, as famílias da terra, abençoaria as famílias da terra. Mas aí, pastor Daniel e Guilherme Carrijo, aqui também nosso amigo, veja só, nós estamos falando disso aqui e nós falamos na outra lição também, né? Não há uma exclusividade. Nós vemos aqui o Deus sendo inclusivo, está incluindo pessoas, né? Nós sabemos que quando Deus também tira o povo dele lá do Egito, o povo de Israel, quando ele sai do Egito, existiam pessoas ali que eram egípcios que também vieram junto com a caravana do povo de Israel, né? Por isso que esse Deus é um Deus maravilhoso, que inclui também pessoas que não faziam parte ali da promessa abramânica, né? Mas nós vemos aqui também a apresentação de um Messias vindouro aparecendo aqui por essa grande nação. Então, a lição, ela vem apresentando aqui também essa linhagem aqui do pai Abraão, né? Em Gênesis capítulo 12, versículo 2, né? E que o povo de Deus, ele seria o sal da terra. Ele apresenta essa linha. Então, pastor Daniel, eu gostaria aqui de um pouquinho da sua contribuição aqui, para que você possa mostrar para o pessoal que está em casa aí, também sobre isso, sobre esse aspecto aqui que fala sobre a nação que seria grande. O sonho de Deus para o povo de Israel é que eles pudessem ser o sal da terra, né? Dar sabor ao mundo, levar o evangelho para os outros povos, né? Como a gente já tem falado aqui, e também ser também a luz do mundo, né? Isso nós encontramos em Mateus capítulo 5, de 13 a 16, que Deus também nos chama para ser a luz do mundo, levar a esperança, levar a alegria, levar o evangelho para as pessoas. A gente dá sabor e a gente traz luz. Então, essa era a missão
do povo de Israel. Essa é a nossa missão hoje. Enquanto o Senhor não voltar, nós temos então que andar nesse caminho de levar o evangelho para as pessoas. Muito bom. Guilherme também pode contribuir conosco, amigo? Sim, nesse contexto de Deuteronômio ali, a gente está aqui falando no capítulo 4, os versos de 5 a 9, mais ou menos, porque Moisés ele chama o povo para fazer uma reflexão sobre isso, né? Sobre de onde eles vieram, também a vinda do Messias. Essa reflexão que Moisés ele chama o povo para fazer tem um propósito. O objetivo de Deus, né? O objetivo de Deus em abençoar as outras nações por meio de Israel dependia da escolha do povo em serem os escolhidos. Eles precisavam escolher estar do lado de Deus, escolher a fidelidade a Deus, para que então eles sim fossem sal e luz e abençoassem a todas as outras nações. Não adiantava só saber quais eram as leis, quais eram os preceitos, Justamente. as orientações. Eles precisavam obedecer. E aqui é um ponto que é difícil para nós também, né? Deus nos chama, então, para conhecer. Não apenas conhecer, porque às vezes a gente encontra pessoas que entendem muito sobre a Bíblia, mas não acreditam em Deus, por exemplo. Tem ateus que estudam muito a Bíblia e não acreditam em Deus. Então, não basta apenas conhecer a palavra de Deus. Deus está nos chamando nesse capítulo aqui também para uma obediência. E aí sim nós vamos ser completos. A gente ouve a palavra de Deus, a gente segue os mandamentos de Deus. E aí a gente consegue fazer o ciclo para levar o evangelho, para levar mais pessoas a Cristo até o Senhor voltar. Muito bom. E aqui, para nós irmos caminhando para o nosso final, nós temos aqui a parte, né, que fala sobre sabedoria e entendimento, né? E eu queria um pouquinho aqui desse pouco, né, que a gente tem aqui sendo apresentado sobre a parte da sabedoria e ter o entendimento. Existe uma diferença, né? O que vocês podem nos ajudar aí? Pastor, no meu modo de enxergar, eu penso o seguinte: a sabedoria e o entendimento, eles estão na observância, na prática dos estatutos e juízos divinos, né? De como Deus ensinou ao povo por meio de Moisés. A lição ela até comenta que a sabedoria e o entendimento estavam em cumprir e obedecer os estatutos de Deus para o povo. Bom, de fato, de que adiantaria, né, o povo de Israel receber todo aquele monte de estatutos, de juízos de Deus, as bênçãos, os milagres, se eles não cumprissem, se eles não seguissem o chamado que eles receberam para serem sal, para iluminarem ali as outras nações? De nada valeria, né? Aqui tem um último comentário, e eu faço as minhas palavras finais para a nossa conversa de hoje. Ele, que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo o artifício, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fossem obedientes, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. Isso está em Parábolas de Jesus, esse texto, o livro da Dona Branca. Mas o que a gente tira de lição disso daqui? A obediência, em forma de reconhecimento da sabedoria divina para aqueles estatutos, é quem cumpriria na nossa vida, na vida do povo Israel, nação física, e Israel, nação espiritual também, cumpriria a vontade de Deus, e aí Deus ele poderia entregar as bênçãos que estão preparadas, bênçãos de diversas ordens. Olha aqui, a gente está falando de preservação de enfermidades até. Vigor intelectual. Então isso aqui não é pouca coisa. A promessa é a seguinte: na fidelidade, Deus falando, na minha fidelidade para vocês, quando vocês cumprem com os meus estatutos, eu te entrego sabedoria. Pastor Daniel Gregório, suas considerações finais aqui para os nossos amigos. A lição falou sobre obediência. A lição falou que quem obedece a Deus tem um fim, quem não obedece a Deus também tem um fim. Então a gente precisa saber se a gente quer seguir a Deus, se a gente não quer seguir a Deus.
Nós temos uma bênção especial quando nós seguimos a Deus. A Bíblia diz que nós seríamos uma grande nação, tá? O povo de Israel seria uma grande nação se eles levassem a sério as leis de Deus, os estatutos de Deus. Então, fica talvez aí a dica, tá? Para mim primeiro, com certeza, e para você também. Vamos nos deter na palavra de Deus, vamos nos aprofundar na palavra de Deus, não apenas para conhecer, tá? Porque nós sabemos que um semáforo vermelho não é para passar, mas às vezes nós passamos. Então, não basta apenas conhecer, nós precisamos seguir, porque sabemos que talvez numa bobeada de um semáforo nós podemos causar um acidente e outras coisas mais. Então, Deus também está nos chamando para essa fidelidade, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. E quando a gente chega a esse ideal de Deus, Deus ele derrama bênçãos sem medidas em nós, para nós alcançarmos mais pessoas também. Muito bom. E para nós terminarmos aqui, querido amigo, amiga que está nos acompanhando, né? A lição ela vem fazendo uma linha do tempo. Mas o interessante é que a parte central da lição é a obediência à lei de Deus. Satanás, ele sempre fez e continuará fazendo ataques à lei de Deus e à sua palavra também. E é por isso que aqui no final, a lição ela diz bem assim, ó, a respeito de Baal Peor, Ellen White escreveu: aventuraram-se em ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e pela dança, seduzidos pelas belas virgens pagãs, romperam sua fidelidade para com Jeová, unindo-se eles na folia, concedência com o vinho, embotou os seus sentidos e derrubou as barreiras do próprio domínio. A paixão teve pleno domínio, e uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram dos mais degradantes ritos. Patriarcas e Profetas, página 454. Veja só, querido amigo, jovem que está nos acompanhando nesse momento. Nós vemos aqui a consequência de você abandonar a palavra de Deus, de parar de obedecer às suas leis, os seus estatutos, aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós vemos aqui que quando você se afasta dos caminhos de Deus, consequências virão. As consequências vieram para o pessoal que estava ali agora em Baal Peor. Eles pagaram com a vida. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20, que haverá somente dois povos no final de tudo. Aqueles que obedecem à palavra de Deus e continuam vivendo por Cristo, e aqueles que infelizmente foram enganados por tudo aquilo que Satanás tem colocado à mesa deles. Fica para você agora a sua escolha, para que você possa entender que Deus quer sempre o melhor para os seus filhos. E se existe uma lei, é para ser cumprida. Quero te convidar agora nesse momento, para que você feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, nós podemos ver aqui o que é melhor para a nossa vida. O Senhor pensou em tudo, em mínimos detalhes, para que nós pudéssemos continuar vivendo aqui nesta terra, mas olhando para o céu e sabendo que o Senhor um dia vai regressar a esta terra para levar os seus filhos. Por isso, ó Deus, continue abençoando a cada um de nós. Visita os lares aqui, Senhor, representados, e que eles possam ver e crer que a sua mão também está estendida sobre a vida deles. Tudo isso nós te pedimos e agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém.